Galera, tudo certo com vocês? Aqui Edgar, canal Arte do Vinil. Bora para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer o segundo ranking aqui do meu canal. Eu já fiz do Dio, agora eu tô fazendo do grande Judas Priest, uma banda formada ali no final dos anos 70 em Birmingham, mesma cidade do Saba, uma das expoentes do heavy metal dos anos 70, né? Quero fazer o ranking aqui, meu ranking é muito particular. Pelo que eu vejo aí é sempre bastante diferente da galera, mas é o meu gosto musical. Como eu aprendi a ouvir Judas Priest, que é uma das minhas bandas favoritas de heavy metal. Então, para não enrolar muito, todo mundo já conhece a história, né? Vamos direto pro ranking. Em 19º, eu não tenho esse disco. Fica com Invisible Child, né? O último disco de estúdio do Judas. É um disco bom, legal. Só que eu não adquiri ele ainda porque não vejo muito necessidade. Eu escuto de vez em quando no stream. É o único álbum do Judas que eu não tenho. Os outros eu tenho, todos eles. Então, em 19º lugar, ficou o Invisible Child, o último disco lançado do Judas. Em 18º, outro disco bom também do Judas, que é o antepenúltimo, o Firepower. Um disco muito bom, heavy metal puro. Só que eu acho que esse disco ele é a mesma coisa que o Judas sempre veio fazendo nos últimos discos. Então, pra mim, por isso que ele tá em 18º. Muita gente acha ele muito bom, eu acho ele mediano, mas é um excelente disco para ouvir. Vamos já com 17º, o Redeemers. Eu acho o Redeemers um pouco melhor que o Firepower. Eu ouvi muito esse disco quando foi lançado. Eu acho ele muito bom, melhor que o Firepower e Invisible Shard, dessa nova safra, né? Do Judas com um guitarrista novo. Então, o 17º ficou com Redeemers of Souls. Agora, vamos partir aí pro Velho Testamento. Em 16º, eu acho um disco bem fraco do Judas, por se tratar dos anos 80. Fica com esse carinha aqui, ó, Point to Entry. É um disco bom, legal, tem clássicos aqui, mas ele é muito abaixo dos discos que vinham para frente e os discos anteriores. Aqui tem clássicos como Hot Rockin', Desert Plain, que é uma das minhas músicas favoritas. Só que no contexto do disco ele é bem fraco para mim. Não é ruim, é um excelente disco, mas eu acho ele fraco. Point to End, em 16º colocado. Agora em 15º, outro disco que eu gosto muito também. Tem outras músicas aqui que são favoritas da casa. Eu tô falando desse carinha aqui, ó, High Down. Uma excelente capa, mas é um disco meio inconsistente, né? Todo mundo sabe que ele é sobra do Turbo, mas aqui tem uma das melhores músicas do Judas que eu amo, que é a Blood Red Sky. Tem uma releitura do Johnny B. Good que eu gosto muito também. É um excelente disco. É um pré-fase ao Painkiller, né? O último disco também com o Dave Holland na bateria. Agora, em 14º, é um disco dos anos 70. É um excelente disco, mas é um disco que eu não ouço muito, que é o Stand Class. Essa capa que eu também não consigo entender, mas tudo bem, essa capa de disco não é pra gente entender, né? Standing Glass ficou na posição 14º. Tem excelente música aqui. A primeira já é uma sonzeira, né? Exciter. Tem Better You, Better You Me. Tem as clássicas que eu gosto muito também, que é a Beyond Hells of Death. Então, esse carinha aqui ficou na 14ª posição. Stand Class. Em 13º, com o disco A Volta do Rob Halford do Judas, o End of Retribution, um excelente disco, pesado, moderno, uma gravação totalmente diferente do anterior, que era o Demolition, mas uma excelente
volta do Rob Halford, com Judas Rise já é um pé na porta, Revolution, Demonizer, Angel, que é um clássico, meio uma baladinha muito boa, Hellrider, outra sonzeira. Então em 13º, Angel of Retribution. Vamos com o próximo aqui, o 12º lugar, para muitos, ele é o principal disco do Judas, mas para mim não. É cheio de clássicos, mas para mim é um disco comum. Bleed Steel do Judas, o primeiro disco dos anos 80, um clássico absoluto do heavy metal, isso não tem contexto, né? Mas não é nenhum favorito da casa aqui. Bleed Steel tem só o clássico, né? Happy Fire, Metal Gods, Break the Land, Grind, Unite, Live After Midnight, que eu acho uma música muito bobinha. Eu acho que uma das músicas mais bobas do Judas é a Living After Midnight. Mas é isso aí, 12º lugar, Bleed Steel. Vamos para 11º lugar, outro disco dos anos 70, que é um disco muito bom também. Só que eu acho ele alto e baixo, alto e baixo. É o Killing Machine ou Reformulator, né? Esse disco aqui do Judas, ele é muito bom. Só que eu acho que ele dá uma caída e uma levantada. Aqui tem Deliver the Gods, Take All the World, Hellbound Follower, que é a melhor música do disco. Tem uma música muito boa aqui. Só que fica na minha posição 11º lugar. Agora vamos cair os 10 discos preferidos da casa aqui do Judas. Antes vamos tomar uma cervejinha. Que hoje é sábado que eu estou gravando esse vídeo. E aqui em Santa Catarina é o inferno de calor. Até que deu uma refrescada hoje, eu consegui fazer um vídeo aqui para vocês. Estou muito sem tempo de fazer vídeo também. Correria do dia a dia, família, filho. Então, devagarzinho a gente vai soltando vídeo aí. Então, em 10º lugar, um excelente disco, o Turbo, muito criticado na época, mas eu acho um disco muito bom. Esse disco aqui, a turnê desse disco aqui, ó, gerou esse live aqui, muito bom também. Então, em 10º lugar, o Turbo, com as principais faixas aqui é Turbo, né? Lock In, Hot for to Love, tem mais sonzeira, que o Judas meio que jogou aquele metal dos anos 80 ali com bastante teclado. Então, em 9º, um disco muito criticado, bastante criticado. Eu também, quando foi lançado, eu não curti muito, mas eu aprendi a ouvir ele. E hoje é um dos meus preferidos. Um disco moderno, diferente. Tô falando desse carinha aqui, ó, Nostradamus. Para quem não curte esse disco, ouça ele mais vezes, que vocês vão entender o conteúdo dele. É um disco duplo, tem umas excelentes faixas, tem umas vinhetas, ele se torna longo, mas se você aprender aqui a ouvir ele, só tem faixa boa, não tem nenhuma faixa ruim. Já começa com uma cacetada, né? Prophecy, Revelation, War, Death, Alone, que é uma faixa balada, né? Que é uma sonzeira. Nostradamus é um disco com uma pegada totalmente diferente, um metal meio que progressivo, mas é um puta de um disco e uma das melhores capas do Judas, né? Nostradamus fica em 9º lugar. Agora vamos partir para o 8º lugar, um descasso aqui, ó, Sin After Sin, o terceiro disco do Judas, um descasso, para mim, gosto muito, só tem faixa boa nesse disco. Sin é o cover Diamond Rust, Starbreak, Here Come the Tears, Vicente Agressor, se eu não me engano o Slayer, né, regravou essa música. Então, em 8º lugar, Sin After Sin. Vamos partir aí pro 7º lugar, o capa amarelinha, Screaming for Vengeance. Para muitos esse é o melhor disco do Judas, né? Eu gosto muito.
mas ele na minha posição está em 7º lugar. Esse é o disco preferido da minha mulher, Screaming for Vengeance, do Judas. Em 6º lugar, vamos com Defend of Fates. Por muito tempo esse disco aqui foi o meu preferido, mas mudou um pouco. É um excelente disco, disco pesado, rápido, só tem sonzeira aqui. Farrier Bunnies, Love Bite, que é uma das minhas preferidas, eu queria ouvir essa música ao vivo. Eu fui no show do Judas em 2015 e eles tocaram essa música ao vivo. Me emocionei muito junto com a Turbo. Então, em 6º lugar, Defend of Fate. Agora vamos partir pro top 5. Mais um gole aí. Top 5, o disco eu acho que é o mais odiado do Judas, mas pra mim ele é muito bom. Aprendi a gostar dele, um descasso. Totalmente diferente do Judas, né? Aqui tá mais aquele heavy setentista, rock and roll, essa capinha aqui imitando a Coca-Cola. Primeiro disco então do Judas. Na 5ª colocação, rock and roll. Na 4ª colocação, outros preferidos aí da galera, Sad Wind of Destiny, outro clássico, essa capa maravilhosa aqui do Judas. Também só tem clássico aqui. Triumph Genocide, Epitaph, que é uma belíssima balada. Wind of Chase, Reaper, então clássico dos clássicos aqui. Em 4º lugar, Sad Wind of Destiny. E a galera tá me perguntando, né? Aonde tá os discos do Reapers, que não tá em último? Pra mim, da fase do Reapers são meus preferidos. Eu acho eles pesados. Quando eu ouvia falar em Judas Priest, eu ouvia que era uma banda de heavy metal, uma banda pesada. Então, pra mim, muitos não gostam, eu já gosto muito. Esses 2 discos do Judas, pra mim, é o puro heavy metal. Pode falar o que quiser, mas pra mim são muito pesados, muito bom. Então vamos em 3º lugar, Demolition. Pra mim ele é pesado, soa pesado esse disco, moderno. Judas Priest aqui tá soando muito bom. A produção é muito boa desse disco. Ele soa limpo, pesado e limpo. O Reaper aqui, como vocalista, né, que substituiu o Rob Halford, canta muito nesse disco aqui. Então, em 3º lugar para mim, o Demolition do Judas com Reapers. Eu adoro Reapers. Até já fui no show dele, tem foto com ele, que é um dos meus preferidos ali, vocalista. Tá no meu top 10 vocalistas preferidos. Então, em 3º lugar, no pódio, Demolition, do Judas Priest. E em 2º, com a medalha de prata, vamos mostrar essa criancinha aqui, essa maravilha do peso dos anos 90. Ninguém bate o peso dos anos 90. Jubilator, o sucessor do Painkillers. Para mim ele é a sequência do Painkillers. Imagina esse disco aqui com o Halford, né? Mas o homem quis sair. Entrou o Reapers e mandou muito bem. Disco pesado. Aquela coisa densa. Só sonzeira que é uma pedrada atrás da outra. Então, Jubilator em 2º com a medalhinha de prata. Jubilator com Judas Priest e o vocal Reaper Owens. Quem não conhece esse disco ou não gosta por algum motivo, ouçam eles, que é uma maravilha. E em primeiro lugar, não tem como não ser, né? Esse disco do Judas pra mim marcou uma época. O grande Painkiller. Pra mim esse disco aqui é a essência do heavy metal. Se você quer mostrar um disco de heavy metal pra alguém, diz assim, heavy metal. Mostra esse disco aqui, ó. Painkiller do Judas Priest. Não tem palavra pra falar desse disco aqui. Pra mim ele é o favorito de heavy metal. Tá em primeiro lugar pra mim
qualquer lista de heavy metal esse disco. Painkillão, só tem clássico. Já começa com Painkillers, Hell Patrol, Metal Metalon, Church of Evil, que é uma sonzeira, One Shot of Glory. Então, você quer chover no molhado, ouçam Painkillers. Então é isso aí, galera. Esse é o meu ranking dos discos do Judas. Eu não botei os ao vivos. Judas Priest é uma banda clássica pra mim, uma das pioneiras do heavy metal. A segunda, né? A primeira é o Saba. Ninguém tira isso. Então, espero que goste do vídeo. Bora ouvir música boa e tomar uma cerveja, que é isso que importa nesse mundo idiota que a gente vive hoje. Só quero mandar um abraço para todos que assistem meus vídeos aí até o final. Se alguém chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma força para mim aí. Comentem quais os seus discos preferidos do Judas. Dê um like. Até a próxima, galera. Valeu!